kill those beats. Una onda de calor, en tu cuerpo veo sudor. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Sinceramente, espero que você esteja bem e torço sinceramente para que você esteja melhorando a cada dia. Tomara que você esteja melhor do que ontem, pior do que amanhã. E tomara, eu torço muito por isso. Eu torço muito para que um dos meus vídeos, uma das minhas orientações, dos meus ensinamentos aqui para você tenha conseguido te ajudar. Tenha conseguido te ajudar nem que seja um pouquinho a melhorar. Nem que seja subir um degrauzinho nessa sua escada de melhora. Tomara que eu tenha conseguido te ajudar. E é um prazer ter você aqui mais uma vez. Mas eu já vou chegar aqui já te dando uma missão. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai falar sobre dores nos ossos. Será que osso dói? Será que já fraturou o osso? Já quebrou algum osso no corpo? E aí, será que aquela dor toda que você sentiu era realmente no osso? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas eu já quero te dar uma tarefa aqui. Alguém que você conhece, que tenha dor aqui, que você fala assim, nossa, a pessoa tem uma dor que é no osso, ela vive falando que tem uma dor no osso, dá uma olhada nisso aqui. Você conhece alguém que tem lesões no osso, como por exemplo, osteoporose, osteopenia? Pois é, então pega esse link e manda para essa pessoa. Tomara de verdade que um dia você tenha sido ajudado por um vídeo que alguém te enviou e aí por isso que você caiu aqui no nosso canal, por isso que você caiu aqui no nosso perfil. Então, é a sua vez de retribuir isso com alguém. Pega esse vídeo e manda para todo mundo que você sabe que tem dor. Coloca nos seus status, nos seus stories, enfim. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível esse vídeo para a gente ajudar o maior número de pessoas possível a se libertarem das suas dores. Certo? Bom, vamos parar de enrolação. Vamos logo falar do que interessa. Vamos falar sobre essa tal dessa dor no osso. Certo? Então, vamos lá. Eu já vou começar te respondendo. Não, pequeno gafanhoto. O osso não dói. Bruno, como assim o osso não dói? E eu, inclusive, dei esse exemplo ao longo dessa semana. Aquela situação em que você está andando e tropeça, se dá um tropicão, você chuta o pé da cama, chuta o pé da mesa, o pé do sofá, enfim. E aí você bate o dedão, bate o dedinho do pé e aquilo gera uma baita de uma dor. Como que não dói o osso? Se quando eu bato o osso eu sinto dor, se eu bater a cabeça na parede eu sinto dor, Bruno. Como é que não dói o meu osso? Pois é, não é o osso que dói, certo? Inclusive, já vamos quebrar um outro mito aqui. Osso também não incha. Certo? E você vai entender tudo o porquê disso quando a gente explicar um pouco mais sobre a fisiologia, como funciona, como é formado um osso. Você vai entender que não dá para ele se inchar e que também não dá para ele doer. Mas mesmo assim, você sente o inchaço, certo? Quem nunca bateu a canela, quem nunca não tomou um chute na canela, por exemplo, fazendo algum esporte, futebol, é muito comum tomar um chute na canela. Ou às vezes você está andando de bicicleta, o pé escapa do pedal e bate na canela. Bom, quem nunca bateu a canela e aí ficou com aquele inchaço, sentindo a canela, inchaça. Ou mais clássico ainda, aquela vez que você bateu a cabeça e criou um galo aqui assim. Então, como que isso acontece se o osso não incha? Você vai entender tudo isso ao longo da nossa caminhada de hoje, certo?
Bom, já falei que é um prazer ter você aqui, né? E como sempre, toda quarta-feira, 20 horas e 20 minutos, a gente já tem esse encontro marcado. A gente fala um pouco mais a fundo sobre determinados temas. E para você que caiu de paraquedas aqui, ainda não tá seguindo, não tá me seguindo aqui, já clica aqui em seguir, pausa o vídeo mesmo, pode pausar. Clica lá em seguir, em se inscrever no canal, ativa o sininho, ativa as notificações aí, porque sendo assim, você não fica de fora das informações todas. Então, por exemplo, eu já dei exemplos do que a gente ia encontrar aqui hoje ao longo dessa semana, e se você não sabe é porque você não está inscrito, e aí você perde informações, certo? Então vale muito a pena, já pausa aí, se inscreve pra gente seguir a brincadeira. Certo? Pausou? Se inscreveu? Então vamos ao que interessa aqui. Bom, então você que já está aqui há mais tempo, você já sabe que a gente fala mais a fundo sobre determinados temas, e a ideia é essa mesmo, que a gente traduza para o português, ou seja, a gente não vai usar termos técnicos, a gente não vai ficar falando mediquês ou fisioterapês aqui com você. A ideia é deixar isso simples de você entender, para você entender o que é que está acontecendo contigo e principalmente o que você tem que fazer para se libertar o mais rápido possível dessa dor, certo? E por isso a gente vai mais a fundo, mas deixando ainda raso. O que eu quero dizer deixando raso? Deixando fácil, deixando em português. Vamos lá então, chega de delongas, vamos logo. Já estamos com 6 minutos e não começamos a falar ainda sobre dor no osso. Então vamos lá. Ó, primeiro você precisa entender como o osso ele é formado, certo? E quando eu aprendi na faculdade, o exemplo que era usado era a tal da pedra pume, que você que tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, ou até um pouco mais velho do que eu, sabe exatamente do que eu tô falando. Era uma espécie de uma pedra que a mulherada usava para passar no pé, para o pé ficar lisinho e assim por diante, como se fosse lixar o pé com aquela pedra, certo? Só que ao mesmo tempo que aquilo era uma pedra, por isso chamava pedra pume, ela tinha poros, ou seja, ela tinha vários buraquinhos, certo? Dentro dela. Então o osso se comporta dessa maneira. Para você que é mais novo, não sabe o que é uma pedra pume, vamos para outro exemplo, que eu inclusive já usei essa semana também. Imagina um recife, certo? O recife, ele é uma rocha gigantesca, mas dentro daquela rocha moram uma infinidade de seres vivos, de seres aquáticos ali. Então tem vários buraquinhos dentro daquela rocha, vários túneis, o peixe entra por aqui, sai por lá, e ele entra por aqui, sai por outra saída, certo? Então é uma rocha enorme, mas com poros, com furos dentro dela, certo? Conseguiu visualizar isso? Lembrou como era uma pedra pume? Conseguiu visualizar isso? Então é isso que eu preciso te explicar. O osso, ele se comporta dessa maneira, certo? Então é o seguinte, o osso ele não é uma entidade maciça como um tronco de árvore, certo? Não é isso, não é uma coluna de uma casa que você enche de concreto e aquele negócio fica maciço. Não é assim que o osso se comporta. Ele é um tecido rígido, forte, capaz de suportar muita carga, capaz de suportar torções, mas mesmo assim ele não é maciço. Até porque se ele fosse completamente maciço, a gente pegasse isso, torcesse, ele ia quebrar, certo? Imagina uma árvore, certo? Se você pega essa árvore e você vem o vento muito forte, essa árvore começa a entortar, chega uma hora que essa árvore quebra. Mas, se essa árvore, por exemplo, for uma palmeira, um coqueiro, o vento entorta, às vezes chega a bater a copa dela no chão. Mas quando o vento passa, ela volta. Por que isso? Porque a palmeira, o coqueiro, ela não é tão maciça quanto um eucalipto, quanto uma outra árvore de tronco mais maciço. Portanto, ela consegue entortar, ela suporta essa torção sem quebrar. Já a que é mais maciça, ela quebra com o vento, com aquela rajada de vento que der, certo? Então é por isso que o nosso osso não é completamente maciço, para ele suportar, além de toda a carga, suportar também torções ou até torções. Entendeu o que eu quis dizer? Um osso nesse sentido ele pode torcer, que ele suporta um tipo de torção, e se ele tiver assim ele também consegue torcer sem fraturar até obviamente determinado ponto. E isso só é possível por conta de não ser maciço, ele ser poroso, certo? E aí com isso a gente já cai no nosso primeiro embate de osso, um embate
de hoje, a primeira dúvida, o primeiro esclarecimento de hoje. Então, o osso, ele é poroso e quando esses poros aumentam muito, acontece algo chamado osteoporose. Ah, Bruno, então isso é osteoporose? Sim. Então a osteoporose é quando esses poros aumentam muito, muito, muito. Então a gente tem mais poro do que parte maciça, não é exatamente isso. Mas aumenta muito o número de poros ali dentro. E aí, por aumentar o número de poros ali dentro, esse osso agora ficou mais frágil, mais propenso a determinadas fraturas. Beleza? Então isso é a osteoporose. E a gente ainda tem a osteopenia. O que é isso? É um estágio antes de osteoporose, certo? Então, o que eu preciso te dizer? Que a gente tem o osso, ele é maciço. Mentira, ele não é maciço, ele tem vários poros ali dentro. E quando esses poros se aumentam, a gente vai chegar em um lugar chamado osteopenia. E aí, se isso aumentar, a gente chega em outro lugar chamado osteoporose. Beleza? Bom, por que isso acontece, Bruno? Bom, isso é um processo natural do nosso envelhecimento. Todo mundo vai passar por isso, a não ser que você morra antes de chegar lá na velhice. Todo mundo vai chegar nisso. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma determinada célula responsável por fabricar osso e outra determinada célula ali, tá? E que é responsável por degradar o osso. Por que é dessa maneira, Bruno? Para que sempre seja renovada a matriz óssea, ou seja, para que as células ósseas sejam sempre novas. Então vai tirando as células velhas, vai criando mais células novas, vai tirando as velhas, criando novas, então vai sempre renovando a matriz óssea. Beleza? Quando a gente é criança, o tanto que produz de osso é muito mais do que o tanto que degrada de osso. E é por isso que a gente vai crescendo, certo? Só que é o seguinte, o tanto que degrada de osso costuma se manter mais ou menos a mesma coisa durante toda a nossa vida. Só que quando a gente é criança, a gente produz muito. E essa produção vai caindo, vai caindo, vai caindo, porque a gente vai parando de crescer, vai parando de crescer, vai parando de crescer, até a hora que isso se iguala. Ali por volta dos 33, 30, 35 anos ali, é por onde isso vai se equilibrar mais ou menos, certo? Então, seria o ápice da maturidade óssea. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que o tanto de esse tanto que degrada de osso costuma se manter o mesmo? Pois é, mas o tanto que produz continua caindo, até uma hora que essa curva se inverte, você produz menos do que degrada. E é por isso que é normal a gente desenvolver uma certa osteopenia e lá para frente uma osteoporose. É óbvio que a gente precisa cuidar disso, a gente precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque uma osteoporose muito severa, você pode estar, de novo, muito propenso a fraturas por qualquer coisinha, certo? Então, eu já vi casos, por exemplo, de idosos que estavam com uma osteoporose tão avançada que simplesmente estava andando e o osso quebrou, certo? Um lugar chamado colo do fêmur, ali é um lugar onde mais comumente acontece. Inclusive, é ali onde eles costumam medir essa questão da osteoporose, porque ali é onde mais acontece mesmo. Por quê? Pelo desgaste, pela posição em que o osso está. Então, imagina o fêmur é esse osso grandão que a gente tem na coxa, certo? E o fêmur se comporta assim, a cabeça do fêmur é levemente voltada para dentro. E aqui onde vai se encaixar o quadril, ok? Essa parte aqui onde recebe essa inclinação é chamado colo do fêmur. E aqui, imagina, tem a gravidade, tem o seu peso exercendo aqui, assim, se você está com uma osteoporose muito severa nessa região aqui, quebra. E aí esse osso, você sofreu uma fratura. Então, eu já vi algumas situações de uma fratura espontânea. A pessoa estava simplesmente em pé, e o peso dessa pessoa, a ação da gravidade em cima desse osso, gerou a fratura. Óbvio que a gente está falando de algo muito acentuado, certo? Como é que a gente faz então para combater isso, Bruno? Hoje em dia a gente tem
tem medicamentos, né? Então você fala assim, toma cálcio, esse cálcio precisa vir absorvido, precisa ter vitamina C para ser absorvido pelo organismo, então precisa ter vitamina C disponível no nosso organismo, mas a gente não vai falar sobre medicamentos aqui, não é essa a nossa ideia, vamos deixar isso para os médicos que estudaram mais para falar sobre medicamentos, vamos falar sobre a fisioterapia. O que a fisioterapia ajuda nisso? Acontece o seguinte, quanto mais carga você colocar nesse osso, mais estimulado esse nosso organismo vai ficar a jogar cristais de cálcio nesse osso. O que é o cristal de cálcio? É o tijolinho que constrói o osso. Então a gente põe cálcio, 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 o osso ele é basicamente formado por cálcio. Então, se você tem uma vida mais ativa, você se movimenta mais, enfim, você pratica atividades físicas, enfim, você se movimenta mais, o seu corpo, ao longo da vida, ele é mais estimulado a depositar cálcio ali no osso, para que aquilo suporte toda a sobrecarga do dia a dia, certo? Então, a fisioterapia ajuda a prevenir a osteopenia ou a osteoporose via exercício. E a melhor maneira realmente é a prevenção, porque depois de instalado isso, aí não vai ter jeito. A gente só vai conseguir melhorar isso com suplementos médicos, com vitaminas, enfim. Beleza? Então, entendido isso, já entendeu o que é osteopenia, o que é osteoporose. Mas isso não causa dor. Então, você não tem dor porque você tem osteoporose. Isso é algo que eu tenho encontrado. Inclusive, ao longo, não sei agora se foi essa semana ou a semana passada, uma pessoa veio relatando isso. Poxa, eu tenho muita dor e tal, mas também, né, eu tenho osteoporose e tal. E aí eu vou explicar para ela, olha, não é isso, não é porque você tem osteoporose que você tem dor, porque o osso não dói. Então você já entendeu o que é o osso, osteopenia, osteoporose, e já entendeu que isso tudo está acontecendo lá dentro do osso. E o que você vai entender agora? Que o que conduz informações de dor no nosso corpo são os nervos, ok? Então, o que é um nervo? O nervo é o fio do nosso corpo. Eu já fiz aulas aqui falando sobre nervo. Inclusive, tem uma aula aqui no canal falando sobre dor de origem neural, ou seja, dor onde o que está causando a dor é o próprio nervo. Se você perdeu, porque você não está inscrito aqui, e aí você vai perder conteúdos mesmo. Então, de novo, se ainda não inscreveu, pausa o vídeo, se inscreve para você não perder nada disso. Eu não vou ficar falando tudo de novo. Dá uma olhada aqui no canal, tem uma aula inteira falando só sobre o que é nervo, a função do nervo e as dores causadas de origem, dores de origem neural, ou seja, as dores que são causadas no nervo, certo? A gente não vai ficar falando sobre tudo isso aqui para a aula não ficar muito grande. Mas você precisa entender o seguinte, a dor é um reflexo de defesa do nosso corpo. Nosso corpo põe uma dor nas suas costas, põe uma dor no seu joelho, põe uma dor onde quer que seja, para te falar, olha, isso que você está fazendo não está legal, isso está sendo lesivo, isso está machucando, essa posição não está boa, e essa carga está demais, ou seja, seu corpo põe uma dor para te defender, te sai dessa posição, para de fazer esse movimento e assim por diante, beleza? Só que essa dor ela é conduzida lá do dedinho do pé até o nosso sistema nervoso central por nervo. Então o nervo é o que faz a conexão de tudo isso, certo? Então se você quiser mexer o dedinho aqui, eu quero mexer só o meu dedinho, eu quero mexer o indicador, eu quero mexer o dedinho, eu quero mexer o polegar, essa informação vai sair do meu sistema nervoso central e vai chegar no músculo responsável para fazer o movimento que eu quero, sempre caminhando por nervos. E a informação lá do dedinho do pé, do dia que você chutou o pé da cama, e aquela informação toda de dor também caminha por nervos. Então o nervo faz a comunicação de tudo isso, certo? E a gente não tem essa inervação acontecendo no osso. Portanto, não quer dizer que você não tem lesões ali acontecendo. Eu só estou dizendo o seguinte, não é essa lesão no osso que causa dor. Então, se você quebrar o osso, essa dor toda que você sente não é causada no osso. O osso não consegue mandar informação de dor para o nosso sistema nervoso central, porque não tem esse fio que comunica, certo? É como se você quisesse ligar um cabo de rede do Wi-Fi. E aí você coloca um roteador aqui, o outro roteador ali e quer que os dois funcionem. Mas se não tiver um cabo de rede interligando os dois para que a internet chegue nesse roteador e dissemine o Wi-Fi pela sua casa, não vai funcionar, não importa quanto roteador esteja funcionando bem ou esteja bem atualizado ou bem configurado, certo? Precisa ter o cabo de rede levando ali.
o nosso osso não tem esse nervo. Por isso, não é no osso que você sente dor. O osso não dói. Agora, o que dói? E dói pra valer. O periósteo. E eu já falei pra você que tá me seguindo do periósteo. Opa, chutei tudo aqui. Ao longo dessa semana. Deixa eu empurrar mais pra trás aqui. Bom, o que é o periósteo? O periósteo, digamos que ele é uma pelezinha, uma membrana que envolve o osso. Esse periósteo, sim, ele é ricamente inervado. Tem bastante comunicação com o nosso sistema nervoso central. Então, as informações todas de dor que você sente ali naquela região, ela vem do periósteo, da distensão, ou da batida, ou da pancada que você deu em cima do periósteo. E aí vem outra coisa. O osso também não incha. Mas o que acontece é esse inchaço da batida nada mais é do que o acúmulo de líquidos entre o osso e o periósteo. E aí esse acúmulo de líquido faz uma distensão no periósteo, certo? Ele vai ser esticado, digamos assim, para conseguir acomodar aquele líquido que está ali. E essa distensão é dolorida. Então, no dia lá que você tomou aquele chute na canela, que ficou roxo, que inchou, aí você aperta, é dolorido. Nossa, tá inchado isso aqui, não, dá uma olhada, o osso inchou. Não, não é o osso que inchou. O que aconteceu é o periósteo que acumulou líquido ali embaixo. E aí por isso você sente um inchaço. E é dolorido sim se você apertar, mas essa dor não vem do osso. Beleza? Inclusive quando você sofre uma fratura. Você quebrou o osso não dói, mas o periósteo ele vai causar bastante dor. No dia que você trincou o osso, Bruno, o que é o trincar de um osso? Então a fratura é bem fácil de você entender, né? O osso quebrou, beleza? Agora o trincar é o seguinte. Voltemos para o exemplo do nosso osso lá, que é um negócio que tem vários poros ali dentro, tal, não é maciço, certo? Você entendeu isso? Então, quando a gente tira um raio-x e olha de fora esse osso está completamente íntegro. Olha, não quebrou, isso aqui está tudo bem. Mas quando a gente olha lá dentro desse osso, ele trincou internamente, certo? Como que eu posso explicar isso? Vamos voltar no exemplo da árvore, certo? Então a árvore por fora está completamente íntegra, o tronco de árvore, aquela madeira maciça, mas lá dentro tem um nó na madeira. E aquele nó seria uma trinca no osso, certo? Conseguiu visualizar isso? Então por fora o osso está íntegro, mas lá dentro ele está trincado, e essa trinca não chegou nas extremidades, ou às vezes até chega, mas quando chega fica mais propenso da gente quebrar mesmo, tem uma fratura nesse osso, certo? E aí você tem o trincado lá dentro, e isso também causa dor, dor de novo, advinda do periósteo, beleza? Isso é comum, tá? É uma lesão comum em quem costuma praticar corrida, certo? Praticar corrida ali de rua, não é porque você pratica a corrida de rua que você vai ter isso, tá falando? Só que é mais comum, assim como é mais comum uma pessoa que joga futebol tomar um chute na canela, né? Do que alguém que está correndo na rua. Dificilmente ele vai tomar um chute na canela correndo na rua. Às vezes ela vai tomar uma tropeção, beleza, mas chute na canela é pouco provável. Agora, quem corre está suscetível por conta de tantos impactos que vai acontecendo ali, tantos passos que a gente que vai dando, suscetível a trincar internamente o osso da canela, o osso da tíbia, certo? Bem lá em cima dela. É uma lesão até que a gente chama de uma lesão do corredor, certo? É uma fratura por estresse, que é chamado. Dificilmente isso acontece por batida, e sim é por uso, sem o devido descanso. E aí você tem essa fratura, essa trinca, chamada de fratura por estresse desse osso. Beleza? Então agora, recapitulando, para a gente ficamos todos na mesma página. Você já entendeu que o osso não é algo maciço, que ele lá dentro tem poros, e aí você já entendeu que quando esses poros aumentam, a gente chama de osteoporose. Antes de osteoporose, a gente ainda tem um degrauzinho ali chamado osteopenia,
Beleza? Já entendeu que não é o osso que dói e o que faz doer é o periósteo, essa membrana em volta do osso. Inclusive, quando incha, é o acúmulo de líquido embaixo do periósteo. Certo? Estamos na mesma página? Tá aqui comigo? Beleza. Já entendeu também agora o que é uma fratura e o que é um trincar no osso. E o mais importante de tudo, você entendeu que a maior, a maior causa de tudo isso, na maioria das vezes, é a falta de se movimentar. Como assim, Bruno? Ó, veja bem. Se a gente tem, por exemplo, uma osteoporose, eu já te contei que o que previne isso é o movimento, é quando a gente coloca esse osso em estresse ali, coloca ele para se movimentar, ele absorver carga, ele absorver impacto de uma caminhada, de uma subida de uma escada e assim por diante. Isso estimula o nosso corpo a colocar mais osso naquela região ali, certo? Colocar mais cristais de cálcio, ou seja, formar mais osso, diminuir aquele número de poros ou diminuir o tamanho do poro que tem lá dentro do osso. Beleza? Você já entendeu isso? Agora, você imagina alguém que está com uma osteopenia ou com uma osteoporose. Você consegue visualizar já que fica mais propensa essa pessoa a sofrer uma fratura ou até mesmo aquela trincada, aquele trincar, aquela fratura por estresse. Certo? Então, se você faz atividades físicas hoje, você está plantando para semear lá na sua velhice. Lá quando isso é natural. E por que isso é natural? Porque a produção de osso é normal que vai caindo. Isso é o fisiológico. É o que é esperado que aconteça. É o que os estudos nos mostram hoje. Pode ser que amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária, mas é isso que. Eita, vocês estão aqui comigo? Aí, apareceu tudo aqui na tela, eu perdi vocês. É isso que os estudos nos mostram, certo? Bom, gente, então eu acredito que a gente tenha esclarecido tudo. Deixa eu só recapitular esse finalzinho aqui, porque apareceu um negócio aqui na minha tela, eu perdi vocês, perdi minha linha de raciocínio. Então, quando você se movimenta hoje, isso vai diminuir a quantidade, o grau de osteopenia e osteoporose que você vai ter lá na velhice, porque isso é natural do envelhecimento. Mas você se movimentando hoje, você aumenta a sua poupança de cálcio dentro do osso, para que lá na frente você tenha mais cálcio e diminuir a chance de uma fratura, diminuir a chance de uma fratura por estresse, ou seja, daquele trincar lá dentro. Beleza? Certo? E para encerrar, eu preciso falar isso aqui para você, já que a gente está falando de uma osteoporose e que isso é uma doença, é uma doença, não vou chamar mais de doença, vou chamar assim, isso é uma condição inerente à velhice, certo? Inerente ao envelhecimento da gente, eu preciso fazer um alerta aqui. Parece, eu já falei isso em algum vídeo aqui, mas parece uma loucura, um exagero que eu vou falar agora, mas não é. O maior índice de óbitos nos idosos é a queda da própria altura. Vou traduzir isso para você. É normal, é o esperado da vida, é que a gente um dia vai morrer, ok? E tudo que a gente quer é morrer bem velhinho, viver bastante, assim por diante. Lá na velhice, quando a gente pega todas as causas de morte, a maior causa de morte é quando esse idoso ele cai da altura dele mesmo. Não é que ele caiu de um degrau, não é que ele caiu de uma escada, saiu rolando escada abaixo, ele caiu do telhado, não é isso. Ele caiu da altura dele mesmo, ele tá andando, tropeçou e caiu, ele tá andando, escorregou e caiu, certo? E por que isso acontece? Não é que essa queda causa morte, ele cai e morre, não é isso não, tá? O que acontece é, por conta dessa osteoporose, já lá no final, uma osteoporose já mais avançada, lá mais para caminhando pro terço final da vida, digamos assim, fica mais propenso a fraturas, certo? Então antes o osso estava menos poroso, agora ele está mais poroso, então é mais fácil de se fraturar. Isso já ficou claro na sua cabeça. Então o que acontece?
uma queda da própria altura dele, um dia que ele tá andando, tropeçou no tapete, um dia que ele tá andando com o chinelinho lá e o chinelinho tropeçou, o chinelinho escorregou, um dia que ele escorregou no tapete, escorregou no piso molhado, escorregou lá no banheiro, caiu, enfim, isso fica mais propenso que ele sofra uma fratura em determinado osso, não importa, às vezes vai ser o osso que bateu no chão. O que acontece então? As consequências dessa fratura costumam ser chatas, certo? Então, assim, você vai ter que imobilizar essa região para você deixar isso consolidar. Então, por exemplo, você quebrou a perna, você tem que engessar a perna, vai deixar a perna ali paradinha. Só que, como essa pessoa já está com a produção de osso diminuída, a cicatrização, a consolidação dessa fratura vai ser mais demorada. Então, em alguém que ia demorar 3 semanas, agora a gente vai demorar 2, 3 meses para isso. Então são 2, 3 meses sem colocar o pé no chão. Aí a pessoa fica deitada. E aí fica deitada, daqui a pouco o coração começa a ficar cansado, o rim não funciona direito. E aí começa a vir uma série de complicações. E no final, às vezes acaba levando ao óbito. E isso é índice, tá? Não tô tirando da minha cabeça, não. Isso acontece. Então não é que a fratura levou, né, o óbito, não é caiu e morreu, mas as consequências da cicatrização, do tratamento dessa fratura, que às vezes tem que ser cirúrgico, né, costumam não ter boas estatísticas. Então vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar dos nossos vovôs, nossas vovós, mamães, enfim, certo? E se você é idoso, tá me vendo? Tá na hora de se cuidar também. Como é que você faz com isso? Bom, a gente já sabe que em determinado momento você vai precisar de ajuda de um médico para que ele entre com determinados suplementos e ali por diante. Mas a gente também já sabe que o fato de você se movimentar aumenta a deposição de cristais de cálcio ali no osso, ou seja, o osso vai ficando cada hora mais forte conforme você vai usando. E evitar cair. Eu sei que todo mundo evita cair, ninguém anda por aí e fala assim, nossa, tô a fim de cair hoje, vou escorregar aqui, certo? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar. Então, na casa da minha avó, por exemplo, a gente tinha tirado todos os tapetes da casa. Ah, mas fica lindo o tapete. Fica, mas a pessoa tropeça no tapete. O tapete escorrega, certo? Lá no banheiro tinha que colocar um corrimão para a pessoa conseguir segurar ali, certo? Perto do vaso, para ela levantar e voltar do vaso. No box do banheiro, porque molha e cai sabonete, cai shampoo e aí fica escorregadio. Então, ter algum lugar para segurar. Tem algumas coisas que a gente consegue evitar. Certo? Chinelinho de dedo, a chance de você tropeçar usando um chinelinho de dedo solto atrás é muito grande. Então, um sapato, que é um calçado que é preso atrás, tem algumas coisas que a gente consegue evitar para diminuir a chance de cair. Certo? Certo? Bom, encerramos por aqui, já meia hora de aula por hoje, e eu espero que você tenha entendido. Então o osso não dói, o que dói é o periósteo. Isso não quer dizer que o osso não se lesiona, ele também sofre lesões. Inclusive a gente falou de algumas delas aqui, certo? Ficou com dúvida? Pausa esse vídeo, volta quantas vezes você precisar. E se mesmo assim ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, não tem problema nenhum, vai ser um prazer te responder, certo? Deixa sua dúvida aqui no comentário, e pega esse link e manda para as pessoas que você sabe que vão ser ajudadas por isso, certo? Me ajuda a ajudar o maior número de pessoas possível. Você já sabe, minha missão aqui é gerar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade que vai te ajudar. E a sua missão é me ajudar a chegar no maior número de pessoas possível, para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. Então, pega esse link e manda para todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, enfim, vamos ajudar todo mundo que a gente conseguir. Certo, gente? É um prazer ter vocês aqui de novo. Quarta-feira que vem a gente tem novo encontro marcado, sempre 20 horas e 20 minutos. Lembrando sempre da nossa tarefa, da nossa missão. Melhores do que ontem, piores do que amanhã. Eu te encontro na sua cura. Boa noite!